Fala pessoal, tudo tranquilo? Que tá falando aqui é o João, trazendo a primeira videoaula aí sobre ambientação, como prometido. A ideia dessa videoaula é trazer uma técnica simples que você pode aplicar no seu material. É, Primeiro de tudo, deixando claro aqui que não precisa se prender ao material que a gente está trazendo hoje para ser desenvolvido, mas se prender sim à técnica que está sendo utilizada e atrair ela para outros materiais seus. E quanto mais informações, mais técnicas você tiver para poder usar, melhor vai ser o seu material e mais tranquilo vai ser em trabalhos futuros. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Primeiramente, a gente pode perceber que temos duas camadas aqui, a do fundo e a do modelo. A gente pode perceber que o modelo ele tem em sua predominância um tom avermelhado, né, variado com o branco, que é o próprio tom da pele dele. E ao fundo temos uma camada com tons mais alaranjados, mais marrons, algo mais fechado, mais escuro. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tentar trazer um pouco desse tom alaranjado, desse tom marrom, para o modelo. Como é que a gente pode fazer isso de uma forma rápida? A gente vai duplicar a camada do background aqui, Ctrl J, arrastar para cima, dar um Alt e clicar na camada para poder acoplar a camada do modelo. Vamos vir aqui em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Percebe que aqui tem uma barrinha, né, com um raio. Quanto mais a gente aumenta, mais a imagem se dissipa e menos textura ela apresenta. Então essa é a ideia, a gente vai trazer somente a tonalidade do fundo. Percebe-se que é totalmente ou quase totalmente marrom. Então a gente vai deixar aqui no número bastante alto para poder estar aplicando esse efeito no modelo. Acho que aqui tá bom. Pode dar um OK. E aqui no modo de mesclagem, no Blend Mode, a gente vai selecionar o Blend Mode cor. Por quê? O Blend Mode cor ele traz a tonalidade da imagem que você está fazendo, do Blend Mode que você está utilizando, para a imagem de baixo, para a camada de baixo. Ela traz o tom como um todo. Né? Ele não preserva ali os tons da camisa, os tons do cabelo, ele traz ao máximo possível do tom da camada que está com o blend. Então, essa é a primeira ideia. Porém, a gente pode perceber que a imagem do modelo ficou sem luz, sem brilho, sem saturação, está totalmente opaca e totalmente marrom, né? Não é isso que a gente quer. Então a gente vai vir aqui em preenchimento e a gente vai reduzir o preenchimento dessa imagem. Podemos deixar aqui mais ou menos em 30%. A gente percebe que a imagem já não está tão saturada, não está com pouca saturação como estava anteriormente, com o Blend Mode, e ela está com tons mais próximos ao tom do fundo, né? Se a gente desativar a camada, a gente pode perceber isso. A imagem já perdeu a saturação inicial, perdeu aquele tom vermelhado forte, já está com um tom mais amarronzado. Mas ainda assim não é de fato o que a gente quer, né? A gente quer deixar a imagem totalmente ambientada. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai duplicar novamente a camada do background, colocar em primeiro plano, dar um Alt, clica na camada para agrupar, e a gente vai vir aqui em sobrepor. Porém, a gente percebe que a imagem ficou totalmente zoada, né? Aí a gente tem que fazer aquele mesmo processo. Filtro, desfoque, desfoque gaussiano e já está aqui pré-selecionado porque a gente já havia feito contra a camada, então o filtro já ficou no ponto certo. Só dar um OK e fazer o mesmo esquema. A gente vai vir aqui e abaixar o preenchimento. A gente pode deixar também, acredito que em 30%. Pronto, tá OK. Com esses dois pequenos ajustes, a gente pode perceber que a imagem já tomou uma outra cor, a imagem já tomou uma outra vida. Mas ainda dá para melhorar, ainda dá para trazer mais ambientação, ainda dá para trazer de forma simples mais realidade para o material. Como é que a gente pode fazer isso? A gente percebe que aqui ao fundo, a imagem está 100% focada, né? A gente pode tirar um pouco o desfoque dela, o foco dela na verdade, deixar um pouco desfocada e trabalhar essas luzes aqui para trazer ambientação ao personagem, trazer iluminação para ele, fazendo com que dê a impressão de que ele está naquele ambiente, que o reflexo da luz está tocando ali o ombro, parte do rosto dele. Então, primeiramente, a gente vai dar um desfoque aqui, para poder o foco ficar de fato no modelo. A gente vai diminuir aqui bastante, que aqui já esteja bom, em torno de 5, 6 pixels, somente para poder o modelo ficar com o foco principal aí na imagem. E aí a gente vai trabalhar essas duas lâmpadas aqui, trazendo mais vidas a ela. O que a gente pode fazer? A gente vem aqui, cria uma nova camada, arrasta para baixo, porque não é a camada que vai ficar dentro do modelo.
vem com o pincel branco, dá 2 cliques aqui em cima da lâmpada, né? Diminui porque essa do fundo é menor. E vem aqui no Blend Mode novamente. Você com sobrepor. Acredito que sobrepor seja a melhor maneira aqui de trazer mais intensidade dessa lâmpada. Beleza, mas e aí agora? Botamos intensidade na lâmpada, mas o modelo está sem luminosidade. O que a gente pode fazer? A gente pode adicionar o filtro de brilho interno para poder fazer aquele contorno ao modelo, o contorno de luminosidade. A gente vai vir aqui, opções de mesclagem, né? Ou um duplo clique, brilho interno. A gente vem aqui no conta-gotas, seleciona um tom próximo ao tom da lâmpada, ao tom da luminosidade que está sendo utilizado ali. Deixa um pouquinho mais forte aqui, acho que está bom desse tamanho. E a gente vai trabalhar aqui agora dois aspectos, a opacidade e o tamanho. O tamanho não pode ser muito grande, a gente pode deixar a luminosidade ampla, porque a gente não tem um foco de luz tão perto. E a opacidade também não pode ser muito visível, porque a lâmpada está por trás dele. Então a gente não teria tanta visibilidade da luz assim. A ideia é fazer com que dê a impressão que realmente ele está no ambiente, tem um reflexo de luz o mais real possível. A gente vem aqui trabalhar um pouco a opacidade, tamanho. Dessa forma tá bom, a gente vai configurar isso depois. E aqui, se aí no seu Photoshop não tiver subexposição linear, você procura, clica aqui em modo de mesclagem, tem subexposição linear, subexposição de cores, tem vários modos de mesclagem, né? Para esse caso aqui, subexposição linear seria o bacana. A gente vem aqui, dá um OK, e agora para a gente configurar a luminosidade desse brilho interno, na verdade o foco da luz, a gente vai ter que criar uma camada a partir do brilho interno. Como é que a gente faz isso? Botão direito, criar camada, e aí o Photoshop vai separar a camada de brilho interno do modelo. A gente pode até aumentar um pouco a saturação, deixar um pouquinho mais forte. A gente vem aqui em ajustes, matiz saturação. Acredito que aqui ele vai mudar como eu imaginei. A gente vai ter que dar um Ctrl Z para voltar aqui. Opções de mesclagem novamente e aumentar um pouco só o brilho aqui da luz. Deixar um pouquinho mais forte. E aumentar um pouquinho só mais a opacidade. Pronto, agora está perfeito. Voltando, criar camada. Agora sim, agora a gente vai ajeitar os pontos de luz que estão ali por cima do modelo. A gente vai criar uma máscara aqui, em cima desse ponto de brilho interno. E vamos apagando com cautela as áreas onde não há incidência de luz. Seria aqui essa parte ao fundo do modelo, o contorno do lado direito dele. Essas partes que a luz ela vai se esvaindo, a gente pode utilizar um pincel com a opacidade menor para poder trazer mais realismo, como se a luz estivesse deixando de penetrar ali naquele ambiente e dar um tom mais de realista, né, ao material. Perfeito. Prontinho. Show de bola. Beleza, aqui a gente já vê a diferença que a gente tem no material, né? Ele com ambientação simples e sem ambientação. E para finalizar, o que a gente pode fazer ainda? Fazer uma pós-produção para deixar o material mais ambientado ainda. O que é pós-produção? Como é que a gente faz isso? Posteriormente vou gravar uma videoaula mais específica, trazendo conteúdo sobre pós-produção. Mas, de primeira instância, eu vou dar um tutorial para vocês bem rápido de como a gente pode estar aplicando a pós-produção aqui nesse material, utilizando vinheta, granulado, temperatura, enfim. A gente vai dar um Ctrl Shift Alt E para poder agrupar todas as camadas em uma só. E a gente vai vir aqui, ó, converter em objeto inteligente. Por quê? O objeto inteligente faz com que todos os efeitos, todas as alterações que você faça no material, elas fiquem, elas possam ser alteradas posteriormente. Você não está sujando o pixel, você não está fazendo a criação destrutiva. Então a gente vai vir aqui, filtro do Camera Raw.
Prontinho. Tiver que vir aqui agora em contraste e aumentar um pouco do contraste para trazer uma diferenciação maior entre os tons da imagem. Aumentar um pouco a sombra para trazer mais sombra à imagem por conta da luz que já tem ali ao fundo. Aumentar um pouco os tons de preto, diminuir só um pouquinho a sombra. Textura, ela está disponível, se eu não me engano, somente na versão 2020 do Photoshop. Então, no caso tenha aí outras versões, eu não me recordo, mas pelo que eu entendi, ela traz mais textura a partir da própria imagem. Ela cria uma textura fictícia e deixa a imagem com uma textura própria. A gente pode aumentar um pouco aqui para dar efeito de granulado. E vamos aqui em efeitos. Aqui a gente vai aplicar a vinheta. O que é a vinheta? A gente vai trazer um pouco de escuridão para as extremidades da imagem. Por quê? Quando a gente traz a vinheta, quando a gente traz escuridão nas extremidades, a gente direciona o foco das pessoas para o centro. E esse é o nosso objetivo. A gente vai vir aqui em intensidade e diminuindo um pouco, trazendo mais o tom preto. Está show de bola. E aumentar um pouco o realce. Por quê? O realce ele faz com que as áreas mais brancas da imagem elas não sejam prejudicadas, elas não tenham tanta incidência do tom preto, né, da vinheta. A gente pode vir aqui também em granulado e aumentar só um pouquinho para dar uma aspereza à foto, dar uma aspereza ao material, deixar ele com um pouquinho de ruído. Mais um detalhe é aqui em temperatura, que eu havia esquecido. A gente pode aumentar um pouquinho a temperatura para trazer mais ainda a tonalidade laranja quente para o material. Feito isso, te dá um ok. Aqui de fato é seu gosto. Prontinho. A gente poderia fazer outras edições, outros efeitos aqui no material, como por exemplo, dar um desfoque na parte inferior do violão aqui, para deixar com um foco ainda mais no rosto do modelo. Enfim, mas basicamente a ideia principal da técnica é essa, é trazer a ambientação de forma simples. Claro que não é aplicável a todos os tipos de materiais. O ideal é você se prender de fato à técnica, como eu havia falado no início do vídeo, e tentar aplicar em materiais seus, né? Quanto mais técnicas você tiver, melhor você vai trabalhar com o programa e fazer materiais cada vez mais elaborados. A gente pode ver aqui a diferença que tem material não ambientado. Vou tirar aqui os desfalques. E o material ambientado, o antes e depois. Tá vendo? A gente traz muito mais realidade, muito mais ligação com um profissional. Quando a gente cria um material ambientado, a gente se preocupa com os detalhes e todo cliente analisa isso, indireto ou diretamente. Então, basicamente, a ideia da videoaula era essa. Aguardo você nas próximas videoaulas e segue lá na página do Instagram, @JoãoVDesigner. Toda semana a gente tem um conteúdo bacana, uma dica interessante aí pra você, beleza? Valeu!